Existem imagens que não saem da retina, não pelo que mostram, mas pelo que escondem. Em 2016, a televisão brasileira foi invadida por uma estética que parecia vir de outro tempo. Cores densas, luzes que cegavam, silêncios que pesavam. Mas o que estava no ecrã era apenas a superfície de algo muito mais profundo. Algo que a maioria das pessoas sentia, mas não conseguia explicar. Velho Chico não foi construída para ser apenas vista. Ela foi desenhada para ser sentida na pele, no suor e na angústia de cada personagem. E toda a obra que exige sentir demais acaba inevitavelmente por cobrar algo em troca. Nos corredores da produção, o clima não era o de uma gravação comum de teledramaturgia. Havia uma obsessão que beirava o perigoso, a busca pela verdade absoluta. Mas, nesta obra, a verdade não era um conceito artístico ou um recurso de roteiro. Era uma exigência física, quase punitiva. Os figurinos não eram produzidos em ateliês limpos e climatizados. As roupas dos personagens eram enterradas na terra real do sertão, deixadas ao sol inclemente por dias e lavadas nas águas barrentas do próprio rio para que o tecido ganhasse a textura, o peso e a memória do solo. O ator não vestia uma roupa, ele vestia o território. O impacto disso nos bastidores era visível e perturbador. Os atores relatavam que não era mais possível desligar ao sair do set de gravações. O peso daquelas vestes, o cheiro da terra entranhado nos poros e a carga emocional das cenas criavam uma atmosfera onde a ficção já não era o limite. Eles não estavam apenas a representar personagens de uma história de ficção. Estavam a ser empurrados, de forma consciente ou não, para dentro de arquétipos poderosos, antigos e muitas vezes sombrios. O que o público via no horário nobre era o resultado de uma entrega que já tinha ultrapassado todas as fronteiras da arte convencional. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa a ganhar forma. Até onde se pode esticar a corda do realismo antes que a própria realidade decida intervir e cobrar o seu preço final. Antes de revelarmos os bastidores desta liturgia visual e os detalhes que a tornaram uma obra maldita para uns e sagrada para outros, quero pedir que te inscrevas e ativa o sino de notificações para não perderes nenhum dos nossos dossiês investigativos. A tua inscrição ajuda-nos a continuar a trazer à tona a verdade por trás dos grandes mitos da nossa cultura. Para compreender o que aconteceu nos bastidores de Velho Chico, é preciso primeiro decifrar o código visual que foi imposto sobre a obra. Não estávamos diante de uma novela comum, estávamos diante de uma ruptura institucional. Quando a emissora deu carta branca ao diretor Luiz Fernando Carvalho, ela não aprovou apenas um novo projeto de teledramaturgia, aprovou uma exceção perigosa. O que se viu no horário nobre foi a aplicação do chamado barroco sertanejo, uma estética que fugia de tudo o que o público estava habituado a consumir. Onde deveria haver clareza, havia sombra. Onde deveria haver agilidade, havia um tempo dilatado, quase insuportável para o ritmo frenético da televisão moderna. A imagem não buscava o teu conforto, ela buscava a tua reverência. O barroco, por definição, é a arte do excesso, do contraste brutal entre a luz e a escuridão. E aqui esse estilo foi transposto para o cenário do sertão de uma forma quase violenta. Mas havia um detalhe oculto que poucos notaram, uma escolha técnica que trabalhava no teu subconsciente para gerar uma sensação constante de transe e instabilidade. A produção optou por utilizar lentes de cinema raras, fabricadas nos anos 70, que possuem características óticas muito específicas. Essas lentes não entregam uma imagem limpa ou perfeita. Elas possuem distorções deliberadas nas bordas e uma profundidade de campo que isola o personagem de uma maneira quase claustrofóbica. O resultado era uma imagem que hipnotizava, mas que simultaneamente causava um desconforto profundo. O espectador não era um observador passivo, ele era arrastado para dentro de um túnel visual. O Rio São Francisco, através dessas lentes, nunca parecia estático ou seguro. Ele parecia uma entidade viva, em constante mutação, uma massa de água que ocupava o ecrã com uma autoridade divina. O diretor acreditava piamente que o rio era um deus, e a câmera, portanto, deveria tratá-lo com a liturgia que se dedica ao sagrado.
Não havia planos casuais. Cada enquadramento era uma composição pictórica, carregada de simbolismos que remetiam à pintura sacra e ao teatro clássico. Esta escolha estética não era um mero capricho visual, era uma ferramenta de indução ao transe. O público sentia que a novela cansava, mas não conseguia desviar o olhar. E isso acontecia porque o som, a luz e o silêncio funcionavam como uma missa. O silêncio, especialmente, era utilizado de uma forma que a televisão comercial abomina. Longas pausas, olhares que se sustentavam por tempo demais, diálogos que pareciam sussurros vindos do além. Tudo isso servia para quebrar a resistência racional do espectador e atingir o seu estado emocional mais primitivo. No entanto, essa busca incessante pela imagem perfeita e pelo transe artístico começou a gerar um custo invisível dentro do set de filmagens. A obsessão pela estética barroca exigia que a luz fosse captada em momentos específicos, muitas vezes submetendo a equipa e o elenco a condições extremas para capturar a alma do sertão no seu estado mais cru. A câmera não se limitava a registrar a cena. Ela tentava invadir a essência do que estava a ser filmado. Quando entendes que o barroco não é sobre beleza, mas sobre o peso da existência e a iminência da morte, percebes o porquê daquele ambiente ser tão denso. A distorção das lentes e a saturação das cores criavam uma atmosfera de sonho ou de pesadelo, onde a realidade física parecia desmanchar-se. Para os atores, trabalhar sob esta ótica significava que cada gesto, cada lágrima e cada gota de suor eram amplificados pela lente da obsessão. Eles não estavam apenas a atuar num cenário, estavam a atuar dentro de uma catedral de luz e sombra construída no meio do nada. E é nesta hipnose coletiva que a produção começou a perder a noção de onde terminava a técnica e onde começava algo que a ciência não consegue explicar. A conexão era tão profunda que o Rio São Francisco deixou de ser uma locação para se tornar o juiz da obra. A estética barroca serviu como o portal de entrada para uma experiência sensorial que, para muitos, ultrapassou os limites do aceitável. O público tradicional, habituado ao realismo higienizado das outras novelas, sentiu o choque. Era culto demais, diziam uns. Era estranho demais, diziam outros. Mas a verdade é que ninguém ficava indiferente. A obra tinha conseguido o que queria, não ser apenas vista, mas ser uma liturgia visual que exigia a alma de quem a fazia e de quem a assistia. E quando a arte exige a alma, o balanço final raramente é feito apenas com números de audiência. O barroco sertanejo não era um estilo, era um estado de transe que estava prestes a colidir com o destino. Para entender Velho Chico, é preciso aceitar que para aquela produção, o mito não era uma figura de linguagem. Era uma realidade operante. O tema central da trama era o embate arcaico entre o progresso predatório, representado pelo coronelismo latifundiário, e a natureza sagrada, personificada no Rio São Francisco. Mas à medida que os meses de gravação avançavam, essa fronteira entre o que estava escrito no papel e o que estava a acontecer no solo sagrado do sertão começou a dissolver-se de forma perturbadora. O roteiro, assinado por Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi, carregava um paralelismo que hoje, ao olharmos para trás, parece quase premonitório. As falas dos personagens eram repletas de avisos. Repetia-se como um mantra sombrio que o rio estava a morrer, e mais grave ainda, que o rio acabaria por levar o que é dele. Na ficção, personagens perdiam a sanidade, eram punidos pela ganância ou sucumbiam à força das águas. O rio não era um cenário de fundo para os dramas humanos. Ele era o juiz, o carrasco e o redentor. Na construção simbólica do roteiro, o rio era tratado como uma entidade ancestral que exigia respeito e sacrifícios narrativos constantes. Mas o que realmente torna este dossiê impactante é o que acontecia longe das lentes nos momentos em que a ação ainda não tinha sido gritado. Relatos de bastidores descrevem um ambiente que pouco se assemelhava a um set de filmagens comum da maior emissora do país. O elenco não estava apenas a ensaiar falas,
estava a ser submetido a preparações corporais intensas, muitas vezes descritas como práticas quase xamânicas. Havia exercícios de exaustão física, momentos de meditação prolongada sob o sol inclemente e um contato visceral com os elementos da natureza. A ordem era clara. Era preciso esvaziar o ator para que o arquétipo pudesse entrar. A energia no set era frequentemente descrita pelos profissionais como pesada ou carregada. Não se tratava apenas do cansaço físico de gravar no interior do Nordeste, era um peso metafísico. Estavam a lidar com figuras poderosas do folclore e da religiosidade brasileira. As carrancas, aquelas figuras esculpidas em madeira para espantar espíritos maus do rio, e a lenda do Nego d'Água deixaram de ser adereços de cena para se tornarem totens de uma devoção quase real. Atores e equipa técnica começaram a sentir que não estavam apenas a contar uma história, mas a invocar forças que não podiam controlar. Aquilo não funcionava como uma gravação. Funcionava como uma imersão num território onde o sagrado e o profano caminham de mãos dadas. Havia uma sensação de que a obra estava a abrir portas. O misticismo, impregnado na estética barroca que analisamos anteriormente, servia de combustível para esta atmosfera. Quando passas 10, 12 horas por dia num estado de transe artístico, mergulhado em temas de morte, renascimento e vingança da natureza, a tua psique começa a mudar. O elenco estava a viver um delírio coletivo de autenticidade. Alguns atores chegavam a pedir licença ao rio antes de entrar nas suas águas, não por superstição de roteiro, mas por um medo genuíno e instintivo. O Rio São Francisco, o Pai Chico, estava a observar. A ironia trágica, que hoje gela o sangue de qualquer investigador, é que a novela foi originalmente concebida como uma ferramenta para salvar o horário das 9. Era para ser um resgate da poesia, um bálsamo artístico para uma audiência cansada de tramas urbanas e violentas. No entanto, na sua busca por essa pureza original, a obra acabou por se transformar numa elegia, um canto de despedida lento e doloroso. O roteiro previa que o protagonista, santo, fosse levado pelas águas e resgatado por rituais indígenas, numa espécie de batismo de morte e vida. O mito estava desenhado, o mapa estava traçado. O desconforto cognitivo que o espectador sente ao analisar estes factos vem da constatação de que a produção estava a cutucar lendas adormecidas com uma vara curta. Quando o mito deixa de ser metáfora e passa a ser o guia de uma produção desta escala, a realidade física torna-se frágil. A natureza, no seu estado mais selvagem, não entende de faz de conta. Para o território, cada palavra dita com intenção, cada ritual performado com entrega e cada gota de suor derramada no altar da arte eram sinais de que própria obra construiu. Todos os elementos de um sacrifício narrativo pareciam estar em cena. Enquanto o elenco mergulhava num transe místico, nos gabinetes da alta cúpula da emissora, o destino era acelerado por decisões puramente pragmáticas. Originalmente, este projeto não foi desenhado para o horário nobre. Ele deveria ter ocupado a faixa das 6, um horário tradicionalmente mais leve, bucólico e protegido das pressões esmagadoras da audiência nacional. No entanto, numa manobra estratégica para tentar elevar o prestígio artístico da rede e estancar uma crise de identidade na teledramaturgia, a decisão foi radical. A obra foi puxada para as 9 da noite. Essa mudança de última hora não foi apenas uma troca de horário no cronograma. Foi um terremoto logístico que alterou a natureza da produção. Os prazos de pré-produção foram brutalmente encurtados. A pressão por resultados imediatos multiplicou-se, e a escala da obra foi ampliada para uma magnitude épica que exigia muito mais do que a estrutura estava preparada para entregar sob tamanha urgência. É aqui que a necessidade institucional começa a atropelar os processos naturais de maturação. Quando um projeto desta complexidade é acelerado, o tempo de reconhecimento do terreno, o planejamento de segurança e a própria integridade física tornam-se variáveis secundárias perante a necessidade de entregar a imagem perfeita no prazo estipulado. Neste cenário de aceleração, a escolha do protagonista
tornou-se o pilar central de toda a estratégia. Domingos Montagnier não foi selecionado apenas pelo seu talento. Ele foi escolhido como o símbolo máximo da obra. Ele era o herói solar, a representação de um homem íntegro, de corpo forte e presença segura, capaz de atravessar o rio e enfrentar as injustiças do sertão com a mesma bravura. Domingos carregava em si uma masculinidade ancestral e protetora que o público associava imediatamente à terra e ao rio. Mas há uma ironia devastadora nesta construção. Ao transformarem o ator no símbolo vivo do domínio sobre o território, a máquina por trás da criação estava, sem saber, a amarrar o destino do homem ao destino do mito que ele representava. A pressão era invisível, mas omnipresente. O público tradicional de novelas, habituado a tramas urbanas de ritmo ágil, reagiu com estranheza ao tom erudito e contemplativo que a direção impôs. Enquanto a crítica aclamava a coragem artística, os números de audiência oscilavam, gerando uma tensão constante nos bastidores. Para justificar o investimento e a aposta de risco, a produção sentia que precisava de entregar algo cada vez mais arrebatador. E isso exigia gravar em locações cada vez mais remotas, em trechos de águas não mapeados pela logística de segurança padrão, buscando sempre a luz mais dramática e o cenário mais cru. O realismo total tornou-se uma obrigação corporativa. O problema de fundir a urgência de uma grande empresa com a imprevisibilidade da natureza selvagem é que a natureza não segue cronogramas humanos. O Rio São Francisco, com as suas correntes invisíveis e redemoinhos formados pela variação das comportas das usinas hidrelétricas, não é um cenário de estúdio que se possa desligar no final da diária. A confiança excessiva na imagem de força do protagonista, aquele homem que o Brasil via como indestrutível, criou uma falsa sensação de segurança. Acreditou-se que o rio permitiria sempre a travessia, porque o roteiro assim o exigia. Esta fase da criação revela o conflito entre o desejo de fazer arte transcendental e a necessidade de responder a uma engrenagem que não para. Quando os prazos são curtos e a busca pela verdade visual é absoluta, os sinais de perigo tornam-se ruídos de fundo. A aceleração do projeto não mudou apenas o horário de exibição, ela mudou a margem de erro. O herói solar estava a brilhar no auge da sua carreira, mas a máquina por trás dele estava a movê-lo para um ponto de colisão onde a ficção não teria poder de intervenção. O destino estava a ser selado por decisões de bastidores que acreditavam ter o controlo sobre um território que, como o misticismo já avisava, nunca aceitou ser dominado. A pressa da criação e a força do mito estavam prestes a encontrar o seu limite final. O silêncio que se seguiu à tarde de 15 de setembro de 2016 não foi um silêncio comum. Foi um vácuo que engoliu a ficção e deixou a realidade exposta, em carne viva, diante de milhões de espectadores. A morte de Domingos Montagnier nas águas da prainha de Canindé não foi apenas a perda de um ator. Na interpretação simbólica inevitável que se formou após a tragédia, o herói solar passou a ser visto como alguém tragado pelo mesmo mito que a narrativa ajudou a construir. Mas a engrenagem da arte, por mais ferida que estivesse, não podia parar. O que aconteceu nos dias seguintes é um dos capítulos mais transcendentes e dolorosos da história da televisão mundial, onde a ausência física teve de ser transformada em linguagem e beleza. A solução encontrada pela produção para terminar a obra sem o seu protagonista foi uma manobra de gênio técnico e sensibilidade extrema. Através da chamada câmera subjetiva, a lente passou a ser os olhos de Domingos. Quando o elenco falava com o personagem santo, eles olhavam diretamente para o vidro da câmera, falando com o vazio que, na verdade, estava preenchido pela memória de quem já não estava ali. Essa decisão mudou a natureza da novela. O público deixou de observar a história de fora para passar a habitar o corpo do protagonista ausente. Mas para os atores essa técnica foi uma prova de fogo emocional. Eles não estavam a contracenar com um equipamento. Eles estavam a olhar para o lugar onde o amigo deveria estar, chorando lágrimas que não pertenciam ao roteiro, mas à perda real. Nesse processo de finalização, a beleza foi construída sobre um vazio imenso.
As cenas finais carregam uma carga de verdade que a teledramaturgia raramente alcança. O luto não foi encenado, foi documentado. A técnica da câmera subjetiva permitiu que Domingos estivesse presente até ao último frame, transformando o desaparecimento físico numa espécie de imortalidade virtual. A novela seguiu o seu curso até ao fim, mas o mito já estava encerrado. O custo dessa jornada artística ficou gravado na pele de todos os envolvidos e na memória de um país que viu a fronteira entre o palco e a vida ser varrida pela correnteza. Ao olharmos para o legado desta obra, percebemos que ela deixou de ser um produto de entretenimento para se tornar um testamento sobre a força e o perigo da entrega absoluta à arte. Velho Chico provou algo que as culturas antigas e ribeirinhas sempre souberam. O sagrado não é neutro. Ele aceita ser contado, aceita ser celebrado, mas não aceita ser usado ou subestimado. A busca obsessiva pelo realismo, a invocação de arquétipos poderosos e a pressão por resultados imediatos criaram uma tempestade perfeita onde o místico e o burocrático colidiram de forma fatal. O Rio São Francisco, que a novela tratou como um deus, comportou-se como tal, indiferente aos planos humanos, implacável na sua natureza e eterno no seu fluxo. A arte continuou sozinha, mas nunca mais foi a mesma. Ela tornou-se um lembrete constante de que quando mergulhamos fundo demais no mito, corremos o risco de ser consumidos por ele. Se este dossiê te ajudou a entender a profundidade real do que aconteceu naquelas margens, não saias sem deixar o teu contributo. Inscreve-te no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. O teu apoio é fundamental para que possamos continuar a investigar o que está por trás das grandes histórias. O fechamento desta jornada é, no fundo, uma reflexão filosófica sobre a nossa própria relação com o sagrado. Em Velho Chico, o mito deixou de ser metáfora e tornou-se destino. O herói partiu, mas o rio permanece, correndo silencioso, guardando nos seus leitos os segredos de uma produção que tentou tocar o divino e acabou tocada pela eternidade. A pergunta que fica, e que talvez nunca tenha uma resposta definitiva, é se a obsessão pelo realismo tem o poder de atrair eventos da vida real, ou se tudo o que vimos foi apenas uma sequência de coincidências levadas ao extremo. O Rio São Francisco não esquece, e a arte que ele gerou e levou consigo permanecerá para sempre como o marco de quando a criação humana ousou ser tão real quanto a própria vida. Diz-nos nos comentários. Acreditas que a carga mística selou o destino desta obra? Ou vês tudo como uma sucessão de fatalidades? A tua opinião é o que fecha este dossiê.